Você sabe o que é compostagem? Não? Então vem comigo, que no vídeo de hoje eu vou te ensinar o que é e como fazer. Fala meu povo, tudo bem com vocês aí? Meu nome é Silvio de Jesus e esse é o canal Aqui na Roça. Hoje eu vou mostrar para vocês uma maneira de reaproveitar restos de alimentos, podas de árvores e de quebra ainda ter um dos melhores adubos aí na sua casa. E eu estou falando da compostagem. Compostagem é o conjunto de técnicas aplicadas para estimular a decomposição de materiais orgânicos por organismos aeróbicos. É quando há presença de oxigênio. A finalidade é obter no menor tempo possível um material estável, rico em substâncias úmicas e nutrientes minerais. A compostagem pode ser dividida basicamente em 3 partes. Aí nessa primeira fase, os fungos e bactérias começam a se multiplicar na matéria orgânica. Aqui a temperatura pode chegar a 40 graus e dura em média uns 15 dias. A segunda é a fase mais longa, pode durar até 60 dias. Agora entra em cena os fungos e bactérias chamados termófilos. Sobrevivem a uma temperatura de até 70 graus, entre 65 e 70 graus. E é nessa fase que nós devemos revirar o composto, para que haja mais oxigênio e elas consigam se proliferar. E a terceira e última fase é a maturação, chamada maturação. Pode durar também até 2 meses, não quer dizer que vai durar, mas pode durar até 2 meses. Nessa fase aí a temperatura começa a baixar até chegar em temperatura ambiente. Quando ela já está estável, a gente já pode usar na horta ou no que a gente quiser fazer. Agora a gente vai para a fase de preparo. O que deve e o que não deve ser usado. A gente pode usar basicamente todo o resto orgânico que a gente tem disponível. Só não devemos usar cascas de frutas cítricas, por exemplo, como laranja, limão. Não devemos usar também carne, restos de carne, porque demora muito para se decompor. A gente também não deve usar sal, algum alimento que tenha sal não é muito indicado usar, tá bom? Cebola também não é muito indicado usar. O restante, pessoal, dá tudo para estar usando. Vou dar alguns exemplos também do que pode ser usado, pode e deve ser usado. Casca de fruta, de verdura, de legumes, você pode estar usando. Resto de poda de árvores, desde que seja bem triturado, melhor. Se você for fazer uma capina no quintal, pode juntar aquilo, pode usar também. Pode usar resto de folhas, das árvores, tanto seca como verde. Se você tiver algum tipo de capim, anapiê, como a gente usa aqui, capim braquiário, qualquer outro tipo, a gente pode estar usando também no composto, tá? Para enriquecer ainda mais o composto, você pode usar também a cinza, casca de ovos, O ideal é colocar quanto mais variedade, melhor, que cada um tem algum nutriente que vai se juntar e vai te oferecer ali no final um composto bem rico em nutrientes, tá bom? Então agora vamos lá para o preparo de fato. A gente começa escolhendo uma área que a gente vai fazer a compostagem, tá pessoal? O ideal é que seja uma área plana, se puder ser um lugar cimentado, com piso, melhor ainda. E também coberto, seria o ideal, tá? Mas tem que ser um lugar também que seja ventilado, tem que ter uma corrente de vento passando por esse lugar, tá? Então não pode ter parede do lado, tem que ser um lugar aberto, tá bom pessoal? Aqui no meu caso eu escolhi um lugar perto da horta, então essas duas vantagens eu já não tenho. É um lugar que não tem cimento e também não tem cobertura, tá? Então depois de ter aplanado o lugar, a gente vai começar colocando os materiais que a gente tem disponível, tá? No meu caso aqui eu já tinha alguns pés de feijão que a gente tinha arrancado, então eu comecei com os pés de feijão, fazendo uma camada. A gente escolhe fazer uma camada de pelo menos 1 palmo, de início ali, 1 palmo, e depois a gente vem, se no caso tiver, aqui no meu caso tinha o esterco de galinha, aí eu coloquei uma camada de mais ou menos uns 2 dedos, A gente fez essa camada. Aí no caso de vocês, se tiver resto de alimento, casca de fruta, vocês podem estar usando também. Se vocês tiverem aí também algo verde, você pode estar complementando, colocando também material verde triturado. Aqui no meu caso, depois que a gente colhe os pés de milho, dá para estar usando. Eu passei na forrageira aqui, pé de milho, usei capim também, o capim inteiro, O ideal mesmo, pessoal, é a gente cortar uma parte dele, triturar, que seria o ideal, tá? Para a gente usar, porque na hora de revirar facilita mais. Só que não pode usar só material triturado também, porque senão não vai ter a passagem de oxigênio ali que é necessária, Tem que estar um pouco aerado o composto, a compostagem,
para passar um pouco de oxigênio também, um pouco de ar ali por dentro, né, entre eles, tá bom? Então a gente vai seguindo em sequência, né? Depois que a gente coloca o adubo, se for no caso de vocês, se for só resto de fruta e já tiver aquela umidade, não precisa colocar muito, né? Mas no meu caso que eu usei o adubo aqui, o esterco, então a gente vem com o regador e molha depois disso, tá? Depois de colocar o esterco, a gente vai e molha, né? Dá uma regada bem ali, não para encharcar, mas para umedecer bastante também, né? Tem que deixar bem úmido, mas não encharcar, não precisa escorrer. Ó, então a gente vai seguindo sempre aí fazendo as camadas, né? Um palmo ali, mais ou menos um palmo de material verde ou seco também, né? Pode ser de folhas e tal. Sempre que tiver o esterco, né? Na hora da camada de esterco, a gente vem e dá uma regada. Se vocês não tiver o esterco, pode estar usando só resto de verduras, frutas e legumes, como eu falei, né? Resto de alimentação também em geral. Então a gente vai fazendo essas camadas até atingir uma altura de mais ou menos 1 metro. Assim ela não vai ficar muito difícil também. Ela também pode ser mais ou menos de 1 metro de largura, né? Mas pode ser comprida, pessoal, tá? Não precisa ser muito curta, não. Vocês podem deixar ela mais comprida. O ideal só é que ela seja um pouco retangular, tá? Para na hora de revirar não ser tão difícil. Depois de atingir a altura, né? Ideal que a gente quiser aí de 1 metro mais ou menos, a gente vai deixar descansar o composto, tá bom? A compostagem vai ter que ficar descansando. Como eu falei para vocês, o primeiro período aí é de uns 15 dias, né? Que ela vai passar pela primeira fase dela, então a gente vai deixar ela parada, né? Se for igual no meu caso aqui, que eu usei ali para fazer no chão mesmo, num lugar que não é coberto, aí eu cobri com uma lona, né? Passei uma lona por cima, cobri, segurei ali, coloquei uns blocos para segurar a lona, e também, pessoal, eu coloquei um vergalhão, né? Um pedaço de vergalhão no meio dela, a gente fura ali a lona, né? No caso, e introduz ele até lá no meio da pilha, pessoal, porque a gente tem que acompanhar também a temperatura. Depois aí de uns 3 a 5 dias, a gente vai vir, tira esse ferro e a gente segura na ponta dele, né? Ele vai estar um pouco morno, né? O ideal é ele estar um pouco morno. Isso quer dizer que o processo está acontecendo naturalmente aí, né? Tá acontecendo o que deveria acontecer mesmo, que ela vai começar a aquecer. Vai chegar aí até uns 40 graus ali nos 15 dias, que nem eu falei para vocês, tá bom? E se aí no caso, com 5 dias mais ou menos, ela não, se você tirar o vergalhão e não estiver esquentando, então você vai ter que revirar a pilha. Se tiver um pouco seca, você molha um pouquinho, né, e torna a cobrir de novo e deixa lá, porque ela tem que aquecer mesmo, tá? Ou então você pode colocar também mais material. Talvez esteja muito desproporcional o que você colocou, tá? Talvez tenha muito material verde ou muito material seco, né? Não esteja bem na proporção correta. Então o ideal é você tornar a revirar de novo e molhar um pouquinho ou colocar um pouco mais de material aí para ela começar a fazer o processo. Vamos considerar que está tudo ocorrendo bem com 5 dias. Aí quando for lá para os 15 dias, a gente vai revirar ela pela primeira vez. Então a gente pega ela e vem revirando, né, para o lado, como eu falei para vocês. Pode ser com enxada mesmo, né? A gente puxando as partes ali e revirar toda a pilha, né, de um lugar para outro, tá, pessoal? A gente faz isso com 15 dias. E depois a gente fica fazendo a cada 7 dias. Se vocês perceberem que está muito seco também, pode molhar mais um pouquinho. E se tiver muito úmido, pode colocar um pouco mais de material seco para ela ficar regulada aí numa umidade mais ou menos, né? Relativa, pessoal. Você pode pegar e amassar um pouquinho, ela não pode estar... Pode fazer um bolo, né? Mas não pode pingar na sua mão. Ó, aqui nesse caso tem uma compostagem que já está na segunda fase, né? Ela ainda está um pouco quente, ó. Deixa eu abrir um pouco aqui para vocês verem. Ainda tem um pouco de presença de material, mas já está bem mais triturado aqui, como vocês veem, ó. Já está bem parecido com terra, né? Mas ela ainda está quente aqui, ó. Está numa temperatura que eu consigo segurar, né? Eu consigo segurar aqui, mas ela está quente ainda, pessoal, tá? Então ela ainda vai durar aqui mais uns 60 dias, né? Para ela estar no ponto de usar. Daí com uns 15 dias você revirou a pilha, com mais uns 7 dias você vai ver que a temperatura, né? O vergalhão vai ter sempre que ficar lá para você ir acompanhando a temperatura. Então você vai tirar o vergalhão e você vai perceber que ele deve estar bem quente, pessoal, tá? Aí se a temperatura vocês verem que está muito quente, né? Colocar o ferro e não conseguir segurar mesmo assim na hora, chegar quase queimar a mão, então está muito quente, né? Passando a temperatura. Aí vocês vai e regam um pouquinho para baixar um pouco a temperatura, tá? Para ir regulando. Mas se por acaso vocês segurar no ferro, né? Tiver bem quente, mas vocês conseguir segurar na mão, então a temperatura está ideal, tá? Então aí é só ir revirando mesmo a cada 7 dias, até chegar lá no final, né, do período, e ela já está fria no ponto de usar aí, tá bom? Ó, então no final do processo você vai ter um adubo riquíssimo em nutrientes,
que além de produzir um alimento de qualidade, vai também ajudar a recuperar o seu solo, né? Já que ele vem rico em nutrientes e também vem rico em micro-organismos, que vai fazer esse trabalho no solo também, tá bom? No mais é isso, pessoal, tá? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e não esqueça de compartilhar o vídeo também, tá? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.